O programa TV Câmara Entrevista está de volta, hoje trazendo as principais características, aliás, trazendo os principais assuntos do ano, para refletirmos aqui sobre a nossa sociedade. Então, como chegamos ao nosso último programa, estamos aqui com dois convidados para fazer a retrospectiva daquilo que aconteceu no Brasil, os principais acontecimentos do Brasil e também do mundo. Tenho o prazer de receber aqui o jornalista Fabiano Porto e também o geógrafo e professor Fabrício Stipp. Bom, continuando um pouquinho aqui, falamos um pouquinho sobre crise política, falamos sobre a corrupção. Vamos entrar agora, o Brasil vive uma das piores, se não a pior crise econômica da história. Aí eu pergunto para vocês, o que motivou, qual foi o fator predominante que o Brasil realmente tenha entrado nessa questão da crise econômica, e vocês veem alguma solução, qual seria o caminho para aquilo que a gente pode esperar que o Brasil precisa fazer para realmente sair dessa crise? Daniel, muito importante a questão em si, porque nós deveríamos ter caminhado por uma diversificação da pauta de exportação, né? Nós temos uma diversificação de parceiros comerciais, isso nos dá uma resguarda aí nesse sentido, né? E principalmente ter agregado valores, né, aos produtos. Então, o Brasil ele ficou ainda muito vulnerável a oscilação do mercado mundial de produtos primários, né? Se for ver a nossa pauta de exportação com a China, por exemplo, 95% aí do que é exportado para a China são produtos básicos, né? Os semi-manufaturados. E a China tinha esse indicador há cerca de 15 anos. Hoje, mais de 40% dos produtos que a China exporta para o Brasil tem um altíssimo valor agregado. Então, isso envolve uma política tecnológica, científica, de fomento, de pesquisa, que não foi sendo realizado nos últimos anos, né? Tanto pelas universidades privadas, quanto públicas, quanto pelos centros de desenvolvimento tecnológico. Então, o Brasil ele precisaria ter avançado muito mais, apesar que a pauta Brasil e China, o Brasil tem uma pequena vantagem. Mas quando a gente verifica essa pauta em termos de produtos de alta tecnologia, a China vem ganhando espaço não só no Brasil, como no mundo. Então o Brasil ele está ficando aí fora um pouco desse circuito, dessa cadeia produtiva global. O Brasil precisa urgentemente se inserir nessa cadeia produtiva tecnológica, científica, como centro de pesquisa, né? Nós precisamos avançar em políticas sociais, é um tema que é essencial dentro da questão Brasil. Isso passa, como nós falamos anteriormente, pelas reformas que o Estado brasileiro, reformas estruturais que o Brasil precisa estar realizando. Nós temos enormes gargalos na infraestrutura, né? Em portos, estradas, rodovias, hidrovias, nós utilizamos muito pouco ainda o grande potencial hidroviário. Nós avançamos pouco nos intermodais, em utilizar ferrovia e hidrovia. Por quê? E precisamos avançar na estabilidade política, né? Acho que só assim que a gente vai conseguir atrair grandes investidores também para o Brasil, né? E assim constituir aí algo mais sério, mais consistente no Brasil. Hoje nós temos um forte mercado interno, mas é preciso avançar nos mercados regionais e se posicionar com uma grande liderança aí da América Latina e se inserir tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, com acordos comerciais mais duradouros e mais vantajosos para o Brasil, para a gente não ficar tão volátil, aí, tão vulnerável à questão de oscilação de matérias-primas no mundo. Fabiano. A questão é que a gente vê uma consequência de um país que não tem o hábito de planejar, né? É um pensamento a curto prazo, uma capacidade de colocar os assuntos políticos na frente dos assuntos do país, fechar acordo visando ali o fim daquele mandato e não a perenidade, o desenvolvimento do país. O que a gente vê, essa questão antiga, né, Fabrício? Questão de, poxa, a gente exporta pedra e compra produto final por 100 vezes mais caro, né? Então, poxa, o Brasil a gente se conhece até quase uma lenda, que é um país abençoado. E realmente, a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, água potável, uma costa gigantesca, um cenário favorável. Área verde. Tudo para se desenvolver tecnologia, desenvolver conhecimento científico. Só há uma maneira de você realmente se destacar numa economia altamente competitiva e globalizada como hoje, que é investir em educação, investir em ciência, né? Você vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, ele importa
cérebros do mundo inteiro. Esse é o segredo dos Estados Unidos. Ele tem uma atratividade para receber do mundo inteiro profissionais altamente competentes. Agora, o que está acontecendo com o país? Os jovens estão querendo sair do país. Imagina você, um jovem ou uma pessoa que completa um doutorado, um PhD, vai ter interesse de ficar no Brasil. Às vezes ele até fica por uma questão de espírito da nação, mas é tanta dificuldade aqui e tanta facilidade lá fora que ele sai. A cada cérebro que se perde é uma possibilidade imensurável. Não tem como a gente medir um grande profissional que sai do país. Nesse sentido, Daniel, Fabiano, tem muitos pesquisadores que se abdicam do direito de ficar no Brasil porque o mercado de pesquisas ele é algo que dias, né? Você tem diferença. Você tem dificuldades, às vezes, em importar algum instrumento, algum equipamento, né, dentro do genoma, por exemplo. Cada minuto, cada hora desperdiçada, você perde todo um projeto, né? Então, dentro da competitividade que você está citando, é importante. Limitação maior, né? E como um empreendedor, né? A gente costuma brincar que ser empreendedor no Brasil é quase ser um herói, né? Porque, é impressionante. Você nunca recebe notícia boa. É só notícia negativa. A internet que parou de funcionar, é o telefone que a empresa não dá suporte, é o imposto que subiu, é o contador que não sei o quê. Então, assim, é impressionante. Eu tive uma oportunidade de morar na Austrália, e na Austrália é uma outra realidade. Você abre empresa, você recebe curso, você recebe capacitação, você tem uma visita de uma pessoa para te ajudar a fazer a questão fiscal. Então, assim, a gente precisa evoluir demais. A questão econômica é uma consequência de um modelo de política a curto prazo e que só visa realmente as transações econômicas mais simplistas, né? Exportação muito direta e não a tratativa, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daquela matéria-prima para você gerar algo de alto valor agregado, né? Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista Especial Retrospectiva, falando sobre os principais assuntos do ano, do Brasil e também do mundo, né? Estamos ainda no Brasil porque tem muito assunto para falar aqui. E um desses assuntos aconteceu nos meses de agosto e setembro, né? Que foram as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Como é que vocês avaliam o impacto que isso teve para a nação? A gente sabe que foi uma bonita festa, né? O Brasil realmente teve um destaque com atletas que se tornaram heróis por conta da sua história de vida, sua superação, e o Brasil realmente vestiu a camisa com cada atleta que participou ali. Mas, de uma forma geral, a nível Brasil, como é que vocês avaliam a questão das Olimpíadas e das Paralimpíadas aqui no país? Anteriormente, Fabiano colocou a importância das médias e pequenas empresas na geração de riquezas, né? O turismo também é um mecanismo bem interessante, Daniel. Infelizmente, o turismo brasileiro, em termos de números, tanto absolutos quanto relativos, ele se compara apenas ao turismo de algumas cidades na Europa, né? Nós tivemos um pequeno avanço na vinda de turistas no Brasil. Bom, nós começamos a Olimpíada com um cenário bem pessimista, né? Baseado na falta de legitimidade, na falta de aprovação, na falta da Lagoa de Guanabara, que haveria uma despoluição, o legado, né? do Rio de Janeiro, que não foi feito quase nada, né? O legado, né? Também teve inúmeras questões dentro aí do cronograma, do planejamento, que de fato não atenderam às expectativas, né? A questão da Zika também surgiu como algo emblemático. Em si, os jogos, assim, tanto a Paralimpíadas quanto as Olimpíadas, né, foi um sucesso em termos do turismo de São Paulo ou de outros estados que caminharam para o Rio de Janeiro, mas em questão de visibilidade mundial, eu acho que as Olimpíadas não agregaram tanto quanto poderiam agregar. Eu acho que faltou muito a estruturação de cadeias produtivas, da construção efetiva de legados, né, de toda uma articulação que poderia e deveria sido feita aí nas Olimpíadas. Aquela coisa, mais uma vez, a cultura de não planejar, né? Aquela coisa de fazer tudo correndo, né? Você vê como foi a instalação da Vila Olímpica em 48 horas, e parece que eles instalaram 1 milhão de móveis em 48 horas. Então, assim,
incrível essa questão de não planejar, né? De não antever a questão e você não ir tendo pequenas entregas para quando você chegar no fim, você ter tudo estabilizado. Né? Somente então, para ajustes, né? Exatamente. Então a gente teve várias delegações desistindo de ficar na Via Olímpica. Tivemos atletas passando mal com a poluição da Baía da Guanabara, que é uma vergonha receber os maiores atletas do mundo num local poluído, né? E realmente, eu concordo, Fabrício, eu dei uma boa lida na época nos jornais internacionais para justamente ver essa questão do legado da Olimpíada. E no fim foi positivo, mas diria que foi positivo assim, nota 5,5, 6 para aprovar, assim, média 5, sabe? Assim, a gente poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter assim feito realmente uma exposição do Brasil espetacular no mundo inteiro. Mas realmente não foi isso que aconteceu. A gente, sim, teve uma coisa positiva, porque todo mundo que vem ao Brasil gosta. A gente tem a capacidade como povo de receber as pessoas bem, as pessoas se sentem bem, mesmo não tendo infraestrutura europeia, as pessoas são bem recebidas. Porém, a questão da violência, a questão das poluições, a questão da falta do planejamento, realmente manchou um pouco o que poderia ter sido um dos maiores marcos aí da história do nosso país. Teve uma outra questão... que se pensou e se planejou muito esporte como uma atividade de inclusão no Brasil. Uhum. Mas tem uma outra área do esporte que é da competição. Então faltou bastante, né, estruturação de um projeto de anos e anos de construção para de fato avançarmos também no quadro de medalhas. Faltou uma política ali clara, né, também para trabalharmos com altos talentos. Né? O esporte sim tem uma função social, sim, tem uma função importantíssima, estratégica no Brasil, de cidadania, mas também o esporte tem que ser encarado como uma atividade de alto rendimento, onde exige trazer treinadores, né, estrangeiros com experiência em algumas modalidades, se nós não tivermos aqui, evidentemente, no Brasil. Então, faltou também uma visão um pouco, assim, digamos, mais pragmática, operacional, no sentido de construção ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos de uma política que visasse esse celeiro que nós temos. Nós teremos a capacidade de avançar muito mais no quadro de medalhas. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de restaurantes, hotéis, comércio, né? De maneira geral. Então, por exemplo, em lugares no Sudeste Asiático, tem países que atingem 26, 28 milhões de turistas ano. O Brasil atinge 4,5, 5 milhões de turistas, né? Apenas o Coliseu recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Olha só. Por ano. Apenas uma atração. Espantoso, né? Tem muito para evoluir. Então, nós teríamos que trabalhar muito mais com essas potencialidades regionais, né? Trabalhar mais efetivamente a questão do turismo, certamente. Esse deveria ser um dos grandes legados para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, hoje fazendo uma retrospectiva dos principais assuntos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Bom, falando ainda de Brasil, nós temos que falar também sobre um assunto que está estampado ainda, infelizmente, nas principais páginas de jornais, fazendo parte da mídia como um todo, que é a questão da violência, principalmente contra as minorias e até maiorias também, com violências contra as mulheres, pobres, negros, continua sendo assunto que é triste, né? Manchete, se tornou até uma coisa muito comum, que não deveria ter se tornado aqui no Brasil. É muito difícil, porque é tão difícil mudar essa realidade da questão da violência contra negro, contra mulher, contra gay, no Brasil, aí em pleno século XXI, diante de tudo aquilo que a gente tem? Eu acho que essa é uma das questões do século XXI, né? Porque você tem o aumento da globalização, as pessoas com acesso à informação, um smartphone que tira foto e filma a qualquer momento, então as pessoas estão tendo conhecimento de mais casos também, né? Antes, de repente, estava oculto e agora a gente está sabendo mais também. E eu acredito que é tudo uma consequência dessa questão que a gente tem falado, da falta de educação, a questão do treinamento do policial, a valorização do policial, a valorização do professor. Então você vê hoje os professores com medo de dar aula, né? Os professores com medo de reprovar alunos, os policiais com medo de trabalhar, né? Então, assim, realmente, se a gente for analisar, assim, em termos gerais, tanta coisa para fazer, né, que com certeza um governo só não é suficiente. A gente teria que ter vários governos ali entrando com uma visão de longo prazo.
para se melhorar isso daqui a 10, 20, 30 anos, porque isso não se resolve milagrosamente, se resolve aos poucos, com conscientização, aproximando a população da realidade, fazendo a gente entender que existe preconceito, né? Existe racismo ainda, e não negar essas coisas, né? Então, eu acho que conhecer e aproximar da realidade das pessoas com a educação, eu acho que é o melhor caminho, não tem outro, né? O que fazer. Fabrício? Eu acho que esse é um ponto essencial, a questão da democracia racial, né? Tanto a democracia social, quanto a democracia racial, quanto a regional. Então, há enormes disparidades, a questão do mito da meritocracia, né? Simplesmente que é possível as pessoas atingirem, né? Que as pessoas têm, digamos, o mesmo pé de igualdade, de oportunidades. Né? Evidentemente, a segregação racial, social e regional permanece no Brasil. Né? Nós poderíamos ver isso em Jacareí ou em qualquer outro município aqui do Vale do Paraíba. Nós tivemos aí uma trajetória, né? Dentro do modelo escravocrata bastante forte, e isso até hoje, né? Ecoa aí nas periferias, nas regiões mais marginais, onde as pessoas não têm acesso à educação, né? Não têm acesso universal à saúde, não têm acesso universal à cultura. Então eu acho que, tenho certeza que cada vez mais, com o avanço da democracia e com o avanço da globalização, nós vamos corrigir, e tem que ser corrigidas essas disparidades. Né? Nós estamos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, a própria França tem passado por isso, né? De forma muito clara e muito nítida. Então, certamente, nós teremos que ter o avanço e cada vez mais uma democracia, né? Então, a democracia racial é uma das pautas, a questão do movimento GLBT também é outra pauta essencial e importante, né? Quanto à questão de gênero, a questão das mulheres também, né? Uma mulher negra ainda, você tem uma disparidade muito grande com o homem branco em termos de remuneração, chega a ser 70% da remuneração, desempenhando a mesma função com as mesmas atribuições, né? E talvez até com qualidades superiores, né? Em muitos casos, sim. Em muitos casos, sim. Né? E 70% sendo otimista. Tem estudos que apontam que em algumas áreas essa disparidade chega a 60%, a 50%. Então é algo muito grave. Então, nos últimos anos, a gente acompanha a discussão do avanço de políticas afirmativas nesse sentido, porque tem que escancarar. Nós não temos democracia racial no Brasil. É um fato notório, nós não podemos negar, né, esse fato. Então, o avanço de políticas afirmativas, como a política de cotas sociais e raciais, não só sociais, ela é importante, por exemplo, nas universidades. Né? Hoje, infelizmente, nós acompanhamos aí nesse ano a continuidade de um modelo pragmático da Universidade de São Paulo, universidade de qual eu sou formada, né? Uma universidade branca, elitizada, e nós não tivemos avanço, nós tivemos retrocesso nos últimos anos, inclusive nesse ano, por exemplo, na confecção do vestibular. Se nós estamos negando esse direito universal, né, que as pessoas oriundas de escolas públicas, né, e com classe, evidentemente, com faixa de renda inferior a outros, e também negros, terem acesso a universidades, a centros de formação, nós estamos negando e condenando o futuro. Né? Então, de fato, há uma tensão existente no Brasil, né, frente à falta de uma equidade, né, nos mais diferentes segmentos, e nós precisaríamos avançar muito, Daniel, nesse sentido. Né? Eu acho que eu estou na mesma linha do Fabiano, concordando, porque, de fato, nós não temos, ainda está muito distante desse tipo de questão. Muito bem, aí, pegando agora o assunto internacional, nós temos 3 minutos só, porque o Brasil realmente exploramos bastante a parte do Brasil, que nos interessa muito, mais o Mundial também. E eu vou pelo um assunto que tem preocupado muito as pessoas. Estamos aí no final de ano, onde um novo governo, tanto aqui no nosso município e em vários municípios do Brasil, estarão tendo a mudança, né, dentro do seu processo eleitoral, mas uma mudança no processo eleitoral que tem preocupado o mundo é a questão da eleição do Donald Trump, o bilionário que se tornou presidente da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Como é que vocês observam esse cenário, a eleição do Trump, e como que ele vai lidar também com todas as questões que envolvem não só os Estados Unidos, mas que afetam, tudo que é decidido lá, afetam diretamente o mundo inteiro, inclusive o Brasil? Eu acho que o Fabiano concorda, é uma grande incógnita. Né? A eleição do Trump, que conseguiu a maioria dos delegados, mas não a maioria dos votos absolutos.
Isso é uma A diferença é muito grande, né, com relação a isso, né? Isso. Então, assim, uma grande incógnita, né? Nós não sabemos se o personagem, né, midiático, Trump, dos programas televisivos americanos, se é esse personagem que ele incorporou em grande parte da campanha, né? Esse personagem que fala o que pensa. Então, a gente não sabe se é esse personagem ou, de fato, se vai ser o empreendedor Trump, que também é bastante condenado também, né? Condenável de que forma que ele foi se estruturando ao longo do poder. Mas a queda, talvez, de um político tradicional, aquele politicamente correto, que na frente das câmeras fala bem, fala tudo tranquilo, e que por detrás tem uma vida condenada. A Hillary, ela foi condenada também por questões de mentiras, por uma série de questões. Eu acho que é uma grande tensão nesse sentido, né, Fabiano? Sim, eu acredito que foi um choque, né, para o mundo inteiro, especialmente pelo histórico do Donald Trump, especialmente nos assuntos que exigem extrema cautela, né? Ele sempre foi muito veemente, muito drástico nas declarações, inclusive de forma violenta, algumas declarações violentas. Isso daí incita pensamentos pessimistas nas pessoas, né? Mas eu gosto sempre de observar os lados bons, digamos assim, né, nas coisas. Eu acho que a gente tem algumas oportunidades interessantes. Primeiro, que se a gente tivesse a eleição da Hillary, seria a manutenção do status quo, que fala, né? A manutenção do que está aí, que eu acho que não é bom e não estava bom. Então precisava dar uma chacoalhada. A outra coisa, o Donald Trump foi um dos primeiros presidentes da história dos Estados Unidos que se elegeram com o seu próprio dinheiro. Isso é muito poderoso num sistema que o dinheiro rege o poder. Então você ter um presidente que, digamos, não tem rabo preso com os grandes grupos, isso daí também pode trazer, de repente, algumas decisões interessantes. Uma outra questão é a forma como ele se porta em relação a bombas atômicas, por exemplo. Ele sempre foi contra bombas atômicas, ele sempre falou que guerra é um desperdício de tempo. Então, assim, é muito interessante. No geral, realmente a gente vai ter um governo que vai definir o futuro da humanidade. Eu acredito que as decisões do Trump vão definir o futuro da humanidade. Se ele tomar decisões corretas, a gente pode ter um mundo mais verdadeiro, um mundo mais transparente, mais autêntico como ele é. Se ele tomar decisões violentas, tudo, a gente pode chegar, infelizmente, até a um patamar de se expandir a guerra da Síria, e aí nem quero pensar na possibilidade de uma guerra maior em relação a isso, né? Mas eu acho que realmente é uma incógnita total como vai ser o governo dele. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, já estamos chegando aqui ao finalzinho do programa TV Câmara Entrevista, mas para fechar agora, falamos do Brasil, falamos agora de uma forma de mundo, vamos falar um pouquinho agora da nossa região do Vale do Paraíba e principalmente da nossa cidade. Na perspectiva de vocês, naquilo que vocês esperam para 2017, onde nós teremos aqui um novo governo também, essa mudança que aconteceu no cenário brasileiro e também no cenário mundial, né, onde um governo que estava por um período muito grande, agora houve uma mudança total e radical. Como que vocês observam esse cenário? O que vocês esperam realmente que aconteça para o cenário aqui da nossa cidade? Bom, então aqui em Jacareí nós estávamos aí há basicamente 8, 16 anos, né, dentro de uma continuidade do Partido dos Trabalhadores. Agora há uma mudança nesse sentido. Existem alguns indicativos positivos, né? Uma das primeiras informações foi a formação de um secretariado bem articulado, bem coeso, né, que visa trabalhar com políticas articuladas dentro das secretarias e atendendo a uma demanda prevista no plano de governo do candidato eleito, do Isaías, que é a descentralização, né, de ações. Então, um governo que vai buscar nos bairros mais periféricos, aqueles bairros que mais precisam, né, de educação, de cultura, de saúde. Então, eu acho que é um indicativo que nós temos, né, de algo diferente. Então, quando você tem um processo de inovação, de novidade, geralmente é positivo para as políticas públicas do município. Sim. Com certeza. Inclusive, eu sou contra a reeleição. Eu acho que deveria haver apenas um mandato de 5 anos para cada candidato, porque geralmente a gente tem um segundo mandato muito ruim, né? Um primeiro mandato bom e um segundo mandato ruim. Historicamente, desde Fernando Henrique, quando ele implementou essa lei aí, a gente vê isso, né?
Então, como renova, você traz novos ares, você traz especialmente uma cobrança social, psicológica em cima desses novos candidatos, do tipo, ó, você reclamou de tudo que tá, então tem que dar exemplo. Legal, você reclamou, criticou, foi nas ruas, colocou ali a cara a tapa para falar que tá ruim, então agora vamos ver como você faz. Então, ótimo, excelente essa renovação, porque a gente traz novas ideias, novas práticas, renova a administração pública. Eu acho que isso traz muitos benefícios e espero que os políticos que assumiram agora as prefeituras do Vale pensem na cidade deles a mais longo prazo, além do seu mandato, um legado para a cidade, e não apenas para conseguir se reeleger, infelizmente, que é agora o foco de muitos candidatos, né? Mas é isso aí. Tá certo, mais uma vez quero agradecer aqui a presença do jornalista, professor também, Fabiano Porto, também do professor geógrafo Fabricius Stipp. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, a contribuição de vocês ao longo do ano para a TV Câmara de Jacareí, a cidade de Jacareí, contribuindo com o seu conhecimento, com o seu discernimento, trazendo temas interessantes para a nossa discussão. Quero agradecer e espero contar com vocês também em 2017 para continuarmos esse trabalho aqui no nosso programa. Legal. Ótimo, obrigado. Muito bacana. Muito bom, essa foi a nossa retrospectiva 2016. Nós da TV Câmara Jacareí agradecemos muito sua companhia em nossas conversas e esperamos você em breve no próximo ano com mais temas, entrevistas e convidados para discutirmos e pensarmos mais sobre novos assuntos. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais o programa de hoje e também toda a nossa programação que você encontra no canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e também curta nossa página no Facebook. Acesse e saiba tudo da TV Câmara, tudo que acontece aqui, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Grande abraço e até lá.